Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo, Alexandre Strack, da Mundo Exponencial. Hoje para conversar com vocês sobre o trabalho remoto nessas épocas de pandemia. A gente está hoje com todo mundo falando pelo mundo afora a respeito do novo coronavírus, sobre os casos de pessoas já contaminadas, confirmados, não confirmados, pessoas que estão internadas. Isso é o assunto que está por todo lado. E, como consequência, a gente está tendo cancelamento de viagens, cancelamento de eventos, toda uma disrupção da nossa vida cotidiana, daquilo que está planejado. E isso está começando a chegar no funcionamento das empresas, não é, Alexandre? Nós já tivemos aqui, no meu caso, uma viagem cancelada para a Califórnia, porque o cliente pediu para suspender, ele estava suspendendo todas as viagens entre escritórios, e não é o único caso, né? A gente está vendo aí por todo lado isso. A gente já fez um episódio aqui onde a gente estava falando das tecnologias envolvidas com a questão do coronavírus, mas esse a gente está sendo bem mais específico, estamos falando do crescimento do trabalho remoto, da necessidade de trabalhar remotamente, porque, como você citou bem, as empresas e os negócios já estão começando a ter a sua vida cotidiana afetada. E isso não só acontece conosco, com os nossos clientes, como tem acontecido com várias empresas das quais nós temos conversado e profissionais, colegas que estão em outras empresas que estão dizendo quais são as medidas que estão sendo adotadas. Principalmente as empresas multinacionais estão adotando medidas muito rapidamente, de, como você citou, acabar com as viagens temporariamente, profissionais que voltam de férias e passaram por esses países, que eles fiquem em quarentena trabalhando remotamente. Então, a gente vai aqui debater algumas questões sobre como trabalhar remotamente nesses tempos, ou seja, como fazer para não deixar de ser produtivo e realizar o trabalho, e, ao mesmo tempo, as implicações que a gente prevê que vão acontecer nos próximos tempos, nos próximos dias, semanas e meses, porque o clima começa a mudar em direção ao inverno aqui no hemisfério sul e, teoricamente, esse vírus gosta mais de temperaturas mais amenas do que o calor de verão, que a gente aqui, por acaso, não teve tanto no Rio de Janeiro, mas a tendência é da situação se agravar e não de melhorar no curto espaço de tempo. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. A gente vê já empresas que estão, como você falou, colocando funcionários em quarentena em casa, né, e, consequentemente, pedindo para eles trabalharem de forma remota. Hoje, há pouco ainda, a gente está gravando isso aqui, no domingo, dia 8 de março. Hoje saiu a notícia de que o Tim Cook mandou um memorando para os funcionários da Apple dizendo que, se o trabalho deles permitir, que eles procurem trabalhar de casa, e ela é a mais recente das grandes empresas de tecnologia a fazer isso, depois de Facebook, Microsoft, Google. Então, a preocupação com a disseminação do vírus ela está grande, e todas as aglomerações de pessoas no mesmo local favorecem ao contágio, né? Então, o trabalho remoto se torna uma alternativa mais interessante, mesmo para quem tinha ainda dificuldade de aceitar esse modelo, uma resistência a esse modelo. Alguns profissionais, inclusive, correm o risco de serem seriamente afetados, aqueles que trabalham por hora, né, principalmente nos Estados Unidos, e, bom, mas acontece no mundo todo. O Facebook, se eu não me engano, o Facebook e a Microsoft já também divulgaram que elas vão pagar normalmente esses profissionais como se eles estivessem trabalhando todas as horas no escritório.
ou nas dependências da empresa. Porque como a empresa escolheu não pedir para que as pessoas fiquem remotamente, não vai detonar a vida dessas pessoas que trabalham fisicamente e que ganham por hora. Imagino que sejam os profissionais da limpeza e outros tipos de profissionais, digamos, de um nível mais envolvido com tarefas mais básicas, mas também devem ter profissionais de um nível mais alto que ganham por hora. Eu não sei se esses estão nessa mesma decisão, mas, enfim, é importante a gente mencionar que também tem essa situação que as empresas estão começando a olhar para que eles não sejam totalmente afetados por uma decisão de manter os profissionais trabalhando remotamente. Bom, vamos entrar um pouco no prático, né, do como fazer isso. Nós, como vocês podem ver, estamos aqui dando o exemplo, a gente dá o exemplo há mais de um ano, com a forma como a gente trabalha gravando esses programas, né? O Alexandre está na casa dele, eu estou onde eu estou hoje, que não era minha, mas nós nunca precisamos estar no mesmo lugar para gravar. A gente até já gravou algumas vezes no mesmo lugar, mas isso não é necessário. Às vezes a gente grava de cidades diferentes. Nós utilizamos nesse processo aqui o Zoom, que é uma ferramenta que permite você fazer conferência em grupos e apresentações. É uma ferramenta que funciona muito bem. Eu, particularmente, já usei extensamente o GoToMeeting, tão remotamente no passado quanto 2006, né, e mais recentemente, já esse ano, usei novamente. Uma ferramenta também muito boa, que permite você, inclusive, assumir o controle da máquina da outra pessoa que está participando com você e também fazer reuniões com múltiplos participantes. E não vamos esquecer aí o Webex, que é uma opção também interessante que permite mais ou menos o mesmo tipo de coisa. Todos esses caras têm custos parecidos. O Zoom, eu tenho certeza absoluta que tem uma versão free. E, inclusive, eu vi hoje que a Zoom, inclusive, no último relatório dela de resultados, ela informou que ela estava vendo um crescimento da demanda pelo serviço free dela, que ela já estava correlacionando com a pandemia do coronavírus, esse Covid-19, que é a nova variante, né? Mas isso que você está falando é uma das ferramentas que as pessoas podem utilizar, nessas ferramentas, para você fazer as reuniões, encontrar com as pessoas ou manter, digamos, os grupos unidos trabalhando ainda aqui remotamente, porque poderiam ter e várias pessoas se vendo e trabalhando, interagindo através do vídeo, mas estando cada uma no local onde estivesse. Então, eu concordo com você, essa é uma das ferramentas. Tem uma que você não comentou e que eu acho que vale a pena a gente comentar, porque muitas empresas já utilizam essa ferramenta como mecanismo de videoconferência, que é o Microsoft Teams, né? Aí o Google Hangouts, não vamos esquecer. Ou seja, muitas empresas estão indo para essas ferramentas porque, se eu não me engano, o Microsoft Teams veio a substituir o Skype, e então as empresas que já têm esse pacote com a Microsoft têm usado o Microsoft Teams, que não é uma ferramenta só para fazer videoconferência, mas tem também a possibilidade de você fazer essas reuniões em grupo utilizando o mecanismo da videoconferência. E isso faz com que a gente já emende nessa outra questão, que é a troca de mensagens, sejam elas mensagens instantâneas, e aí acho que muitas empresas, como eu falei, já usam o Microsoft Teams, outras usam Slack. Outras usam Slack. Vale a pena prestar um pouco de atenção com a questão de usar, por exemplo, o WhatsApp, porque o WhatsApp acaba misturando assuntos profissionais
de assuntos pessoais, isso pode ser um problema se não for bem administrada essa questão, não é uma ferramenta pensada para isso, mas muitas empresas têm grupos privados no Facebook, né? Você já trabalhou numa empresa, Maurício, que usava o Facebook naquela... O workplace do Isso, Facebook, muito intensamente. Então, ou seja, essa é uma outra possibilidade, ou seja, que as empresas utilizem esse mecanismo que elas já usam normalmente dentro do seu ambiente de trabalho, mas agora com as pessoas completamente dispersas, não necessariamente em outros escritórios da empresa, mas literalmente nas suas casas. E essa é uma forma de manter coesão, juntando esses mecanismos de troca de mensagens e, digamos, organização de conteúdo com a videoconferência. Você já tem uma grande facilidade para trabalhar com muitos dos seus trabalhos corriqueiros. O que a gente pode somar aí também é a questão do compartilhamento de arquivos. Outra vez entram aí ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia e que as empresas têm muitas vezes as suas versões corporativas. Dropbox, Office 365. O OneDrive, né, do Office 365. O Google Drive, do G Suite. Então, o próprio G Suite enquanto ferramenta de colaboração na construção de documentos. Né? Isso. Então, com isso que a gente acabou de falar aqui, eu diria que a gente já pega grande parte de muitos trabalhos normais que se fazem nas empresas, porque grande parte faz apresentação, escreve texto, faz planilha, tem a necessidade de estar, obviamente, interagindo com as outras pessoas, atas de reunião, realização de reuniões. Com essas ferramentas que falamos, você já tem aí uma quantidade de tarefas e de profissões que já são bem atendidas. É claro que tem pessoas que trabalham em áreas mais técnicas que aí vão começar a ter que usar softwares mais específicos, por exemplo, o pessoal que trabalha com desenvolvimento e tal, e aí vai depender do tipo de ferramenta, do tipo de tecnologia, exatamente da atividade que ele desempenha, mas normalmente esse pessoal de desenvolvimento já está muito acostumado a trabalhar remotamente de uma forma distribuída. Então, esses eu diria que são os que normalmente não sofrem quase nada para a realização das suas tarefas. Uma outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer é a questão da conectividade. Quando você está na sua casa, você vai estar acessando a internet da sua casa. Algumas empresas tomam o cuidado de fornecer conexões VPN para que você, ao trafegar com as informações da empresa, seja ela através dos Google Drives e desse mecanismo, você tem algum tipo de segurança a mais. E, então, isso é algo que depende de empresa para empresa, vale a pena tomar um certo cuidado antes de você sair tentando trabalhar livremente. É importante entender como é que a sua empresa recomenda que essa conectividade seja feita. Já algumas outras empresas, por as nossas terras tupiniquim, poucas, independem de rede corporativa e fazem tudo através da web mesmo. Então, não importa de onde você esteja, você vai estar acessando da mesma forma todos os seus sistemas. Isso aqui já é um cenário de empresas um pouco mais avançadas. Lembrando que a gente fez uma live aqui na semana passada falando sobre questões de segurança. Usar VPN é uma boa prática, independente se você vai trabalhar remotamente agora. O ideal é que você use uma VPN para se conectar à internet por questões de segurança e de privacidade. Então, já é uma boa prática, mas eu faço questão de frisar novamente porque, como o Maurício citou, empresas maiores normalmente tomam esse cuidado, e empresas menores, ou às vezes, não necessariamente, dependendo do tamanho da empresa, já não dão essa atenção para a questão da conectividade, mas é bom levar em consideração isso, porque não se sabe por quanto tempo o trabalho remoto vai perdurar, e o trânsito, o tráfego de informações de lá para cá e de cá para lá
fatalmente vai abrir brechas de exposição de informações importantes, o que aumenta a responsabilidade de todas as pontas. Considerando que as pessoas envolvidas não estejam planejando o que estão fazendo de acordo, né? Exatamente. Mas é uma questão que a gente pode apenas aproveitar para desejar que uma coisa tão desagradável quanto uma pandemia possa vir a ajudar a enraizar melhor a questão do trabalho remoto, porque, como eu falei, é algo que eu pessoalmente pratico desde o meio da primeira década do século, e 21. já trabalhei com times espalhados por 3 continentes diferentes, e sou da opinião de que quando você ouve um gestor falando o nosso time, nosso pessoal não tem maturidade para isso, normalmente significa que o gestor não tem a maturidade necessária para gerir a equipe assim. Uma outra coisa também que a gente vai perceber, e que isso aí já é uma opinião própria, para mim vai ser um marco do crescimento de muitos eventos online, porque com o cancelamento dos eventos presenciais, grandes eventos presenciais, South by Southwest, por exemplo. A South by Southwest acabou de ser cancelado, e tem vários outros que já estão sendo adiados sem nem sequer serem anunciados. Então, e eles normalmente vão ocorrer de uma forma ou de outra, vai haver na minha opinião, uma tendência de crescer o número de eventos de participação significativos virtual, né? Através de uma participação virtual. O próprio evento vai ser feito virtualmente, alguns desses, obviamente não todos, mas isso vai começar, de acordo com como essa situação for se desenvolvendo, vai ser a gente vai perceber um aumento de eventos acontecendo de forma online, com audiências totalmente remotas participando virtualmente dos eventos. Até porque a gente esteve vendo hoje à tarde mesmo algumas reportagens nos preparando para esse episódio que a gente está fazendo aqui, e o percentual de crescimento do trabalho remoto é muito significativo, vai de mais 6%, mais 10%, dependendo de alguns países, a mais quase 4.000% em outros. Então, a China, por exemplo, é quase 600% mais do que era antes. Então, mais 600% na China não é a mesma coisa que mais 4.000% no Vietnã, por exemplo. Então, é muito significativo, e nós que aqui, digamos, América Latina, talvez estejamos acreditando que isso não vai ser assim tão impactado, já está acontecendo, e a gente vai começar a ver isso com uma aceleração provavelmente mais significativa aí nos próximos dias e semanas. Isso não é nada para as pessoas que estão nos assistindo sair alarmadas, desesperadas. Ao contrário, é para as pessoas entenderem como que elas podem trabalhar, como elas podem desenvolver as suas atividades. É claro que nem todo mundo tem conexão à internet, nem todo mundo poderá desempenhar os seus trabalhos remotamente, vai depender de empresa para empresa, atividade para atividade. Mas, como a gente sugeriu e comentou ainda há pouco, existem muitas ferramentas que estão aí disponíveis e que vão naturalmente auxiliar na realização do trabalho, e que elas vão se beneficiar positivamente dessa situação, que é uma situação absolutamente inesperada, né? Bom, acho que a gente passou por todas as áreas aí da questão. É algo para estar atento agora e, se for o caso, buscar os caminhos aí para fazer a coisa da forma mais segura possível e com menor impacto na produtividade das pessoas e da empresa. Então, gente, a gente fica por aqui hoje e a gente se vê no próximo programa. Até lá, pessoal.